Olá, boa tarde. É tempo de recuar no tempo. Até domingo, próximo dia 27, Castro Marim proporciona-lhe uma viagem a uma das eras da história que foi a mais fascinante, que foi a mais intrigante, foi também a mais mágica. Claro, estou a falar da época medieval. São os dias medievais que estão de volta a Castro Marim para a sua 24ª edição. Aqui já estamos no século XIII, estamos no reinado de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel. Em todas as ruas, todas as esquinas, há música, há cor, há bailado, há fogo, há reis, rainhas e cavaleiros, há bispos, monges e gente do clero, há burgueses, há também muitos representantes do povo, as suas artes, os seus ofícios, há bailarinas árabes, há cavaleiros também, há muitas figuras do oculto, já que a Idade Média ficou conhecida pela Idade das Trevas. Aqui muitas criaturas demoníacas, muitas criaturas do além, naturalmente a reportar todas essas figuras que integram aquele que é um dos ex-libris destes dias medievais de Castro Marim. E falo naturalmente do desfile medieval, o desfile que sempre abre as edições dos dias medievais de Castro Marim. Um desfile que já está nas ruas e que integra largas dezenas de figurantes. Figurantes esses que aqui são aclamados, são aplaudidos também pelos milhares de visitantes que Castro Marim já recebe a esta hora, e digamos que aqui os dias medievais iniciam sempre às 18, ainda que a bilheteira abra às 15 horas. Mas voltemos ao desfile. O desfile, sim, o desfile que faz uma recriação histórica na perfeição, com toda a veracidade, respeitando a idade medieval. Um desfile de que nos falou há pouco a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, ela que naturalmente também integra este desfile. Um desfile onde estão toda a população que se junta, exatamente, que se traja a preceito para mostrar como eram as vivências da época medieval. Ouçamos então a vice-presidente Filomena Sintra. As palavras dela dizem tudo. Sim, o desfile é o momento de partida para esta viagem do tempo destes 5 dias. Deixa a rua principal de Castro Marim, circunda uma parte da vila e do castelo, e depois é o momento apoteótico de entrar no castelo da vila, que é o ponto também alto da própria recriação medieval. Essa recriação tem uma forte preocupação histórica por ser fiel às vivências da época medieval. Estão representadas todas as classes sociais e demais figuras desse tempo. No castelo é fácil recriar aquele ambiente, ainda que reportar aquela autenticidade do século XIII será sempre difícil. Há muitas regras a cumprir, nomeadamente de condições de higiene sanitárias do próprio espaço, das tascas e dos lugareiros que estão a servir comida e bebida, mas na parte da recriação, da animação dos grupos, a ideia é transportar-nos para uma mística de um período que foi tão interessante quanto negro, não é? Foi um período também, um período negro, mas aqui é um momento de festa, é uma recriação medieval daquilo que poderia ser a festa em que deambulavam os saltimbancos, os vendedores, o povo, o clero, os cavaleiros e a própria nobreza que passava junto do seu povo. Portanto, continua a recriar-se o tempo de El Rei Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel. O rei Dom Dinis teve aqui uma importância histórica relevante porque teve a audácia e a inteligência de criar a Ordem de Cristo na sequência da perseguição à Ordem Templária. A primeira sede da Ordem de Cristo em Portugal foi em Castro Marim e, portanto, isso é um dado importante e é esse momento histórico que nós pretendemos sempre valorizar. E depois fazer a ligação ao Forte São Sebastião, que é contemporâneo ao período da Restauração, e fazermos essa ligação também com muita ocupação árabe que foi em simultâneo desse período medieval e nessa passagem até ao período da Restauração. E, portanto, tentamos que, dentro daquilo que é a recriação, a festa, a animação, trazer a autenticidade, especialmente nas artes e ofícios, relembrar aquilo que eram as técnicas tradicionais de fazer as cadeiras, a tapeçaria, fazer a cestaria, e, portanto, estão cerca de 45 artes representadas dentro do castelo, e está também uma exposição sobre instrumentos de estrutura que não era propriamente
propriamente uma condição dominante em Castromarim ou em Portugal, mas na Europa, e trazer um bocadinho esse período medieval, levar as pessoas um bocadinho à reflexão do que é que seria esse período medieval, mas depois também ter a animação com fogo, luz, figuras enigmáticas, carismáticas, o dragão, todas as outras figuras do nosso imaginário. Visualizamos então este desfile muito fiel à história, muito rico, muito colorido, aqui com mais de 30 grupos de animação, tanto nacionais como internacionais, e daí a presença de tantos equilibristas, contorcionistas, malabaristas, bobos, jograis, tanta animação, as bailarinas lindíssimas, elas também trajadas a preceito desta época medieval. Um desfile que aproveito para recordar que volta a repetir-se agora, domingo, dia 27, ou seja, este desfile medieval realiza-se no primeiro dia dos dias medievais e também no último dia, que é domingo, dia 27, então nesse domingo, já às 17h30, um pouco mais cedo do que hoje, mas agende já, porque vai querer voltar aqui para apreciar e vivenciar ao vivo, de facto, esta viagem no tempo, porque Castromarim torna-se então num portal para a Idade Média. Aqui tudo é pensado ao pormenor, toda a história. Quem participa no trás, por exemplo, não pode usar utensílios ou objetos da nossa altura, naturalmente. Não há telemóveis, não há relógios, não há bandoletes, não há ténis sequer, não há qualquer outro tipo de adereço que não seja associado à idade medieval. Por exemplo, também as roupas, o calçado nos sapatos e nas botas terão que ser sempre de estilo medieval, confeccionados em couro, pele ou tecido. Já o vestuário tem que ser com os tecidos de linho, estopa, veludo, seda, algodão e lã, utilizados então no vestuário do estilo medieval. Aqui há pouco, como eu dizia, cá estão as figuras mitológicas, cá estão as criaturas demoníacas da Idade das Trevas, da época medieval, essa época de incertezas, do escuro, mas que por isso mesmo também se torna tão mágica, tão aliciante. Isto porque o desfile em si é constituído, naturalmente, por representantes das várias condições sociais da época: nobreza, clero, burguesia e povo. Todas estes estratos sociais da altura estão aqui representados numa altura em que, como podemos ver através das nossas imagens, as ruas estão cheias para aplaudir este cortejo régio. Cortejo régio porque cá está a recriação dos tempos de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel. É o século XIII. Dom Dinis, também ele apelidado de o Trovador, e a Idade Média é também ela muito rica em trovas, em cantos, em bobos e jograis, como o que aparece agora na nossa transmissão, que faz a sua interação com as muitas crianças que ali estão. Como podemos ver, é toda uma recriação histórica que é muito do agrado de quem presencia ao vivo por estas ruas de Castromarim, um desfile que vai subir pela principal artéria de Castromarim e vai terminar apenas num majestoso e imponente castelo. O castelo que este ano, também desde já a frisar, abre mais cedo, abre às 18 horas. As bilheteiras abrem às 15. Atenção que os bilhetes também para estes dias medievais de Castromarim também estão à venda na Bol. O desfile prossegue e eu não resisto a ler um pequeno texto que naturalmente foi extraído dos dias medievais de Castromarim e que descrevem na perfeição o que é este desfile destes dias medievais. E outra coisa formosa para se ver foi o cortejo, em que é o rei com a rainha, acompanhados de todos os oficiais vestidos de brocados e pelos moços fidalgos e damas da corte, ricamente vestidos, saíram da cerca pela porta da vila, desceram o cerro do castelo e desfilaram entre filas de povo pelas ruas fora das muralhas. De fora de todo o Algarve e do Reino de Portugal e da vizinha Ayamonte e de outras terras de Espanha e de outros desvairados sítios, tinham chegado muitos forasteiros para admirar coisa tão digna. A gente era tanta que não se podia reger nem ordenar. À frente iam trombetas e outros instrumentos, e o estrondo das trombetas a tambores, charamelos, sacabuches e de todos os ministréis era tamanho que não se ouviam as conversas. E assim é
ainda hoje, nesta 24ª edição dos Dias Medievais, este desfile. Um desfile riquíssimo, com tanta música, que de facto pouco dá, nem sequer para ouvir as conversas entre o amontoado de gente que aqui tira fotografias e registra este desfile medieval que abre a 24ª edição. 24ª edição começou agora, acontece que para o ano, naturalmente, será a 25ª edição. 25ª edição, ou seja, um quarto de século destes Dias Medievais de Castro Marim. Como tal, o município de Castro Marim está já a preparar com toda a nobreza a próxima edição, e foi mesmo o adjetivo utilizado por Filomena Sintra, que agora vemos na imagem. Filomena Sintra, vice-presidente do município de Castro Marim, ela que já nos projeta como vai ser este e o próximo ano. Para o ano comemoraremos um quarto século, que queremos fazê-lo com uma enorme dignidade, desde a valorização de quem esteve na gênese deste evento, a fazer um histórico sobre como cresceu e também fazer o clique para a mudança, porque acho que estamos naquele ponto de que é tudo bom, ótimo, mas que temos que mudar e trazer também inovação. Já fizemos uma sessão de videomapping quando comemorámos as 20 edições, correu muito bem, é um investimento enorme e queremos agora caminhar para, sempre dentro desse espírito, que é a valorização do património e da importância histórica de Castro Marim na defesa da fronteira de Portugal, mas queremos melhorar e trazer novas ofertas e diferenciar-nos a cada dia. Nós sentimos que temos capacidade de nos diferenciar e é isso que temos investido em cada ano. Há pouco falou dos voluntários, que também naturalmente vivem muito estes dias medievais, e aqui toda a Vila Raiana, não é, como se diz, se traz a preceito e está imbuída deste espírito medieval. Tem sido uma evolução fantástica, desde a primeira edição em 1998, em que a vila se fechava e não abria portas para acolher este evento, que só se passava no Castelo de Castro Marim, Castelo Pequenino, aí sim até com um bocadinho de desconfiança de que é que isto poderia vir ser. Hoje há um envolvimento enorme de todos, até os mais céticos, e nas próprias associações há um enorme envolvimento, mesmo daquelas fora da sede do Conselho. De todo o Conselho há um enorme envolvimento. Existem novos artesãos emergentes, desde a tecelã, que são jovens que acabaram por aprender técnicas ancestrais da tecelagem e que são hoje quadros vivos neste evento, ao cesteiro, que também é um jovem que aprendeu com o cesteiro mais carismático do Conselho, que entretanto faleceu há 2 anos, mas que hoje já se apresenta como novo artesão. É isso que também garante a continuidade e que pode levar à sustentabilidade dessas próprias artes, porque depois já há outra visão comercial do mercado, de sustentabilidade, de produto, nisto de mercado. E isso também serve para emergir, trazer novos pequenos negócios, como é o caso, por exemplo, da Taberna Medieval e de um novo espaço comercial aqui junto à Câmara Municipal, que já tem merchandising direcionado, que é as Casas da Ordem, já tem material merchandising associado à própria imagem do evento dos Dias Medievais e de Castro Marim medieval. Uma imagem que contribuiu, ou pelo menos contou com as ilustrações de Elias Gato, um castromarinense de coração. Sim, de sangue e de coração. Nós procurámos, nas primeiras edições, tínhamos sempre um artista escolhido pela equipa gráfica, sempre que todas as edições tiveram um artista associado no próprio grafismo. E já tínhamos lançado o repto a outro jovem de Castro Marim, que neste momento está em Madrid, e agora achámos o momento de pedir ao Elias, que também já colaborou noutras iniciativas do município, e também é uma forma de todos crescermos juntos e de todos nos autovalorizarmos e olharmos um para o outro, porque às vezes nós descuramos mais aquele que está aqui ao nosso lado e em detrimento, a favor de outros. E nós é isso que também queremos trazer, que as pessoas se envolvam, que as pessoas sintam que isto é de todos nós e que todos podem colaborar de alguma maneira. Os Dias Medievais já venceram o prémio 5 Estrelas 2023. Sim, foi uma surpresa, nós não nos candidatámos e isso assim tem mais interesse. E isso é o reconhecimento de quem nos visita. São milhares de pessoas, milhares dessas pessoas que visitam outros eventos e que fazem também a comparação. Claro que cada vila, cada cidade tem a sua especificidade,
mas eu tenho a certeza daquilo que conheço em Portugal, que aqui fazemos um enorme esforço para nos diferenciarmos, e quem vive isso pelo lado positivo e não tem uma má experiência, também leva isso e consegue perceber. Mas só vivendo, isto é daquelas coisas que só estando e vivendo e participando é que consegue perceber o que é que aqui pode viver. Qual é o melhor elogio que podem fazer a este evento? O que é que lhe sabe mesmo bem de elogio, dizer os Dias Medievais de Castro Marim são uma marca territorial, é aquilo que nos diferencia e que nos posicionam. Até os Dias Medievais, pouca gente sabia onde é que era Castro Marim. Até a ponte internacional do Guadiana, que é em Castro Marim, até os jornalistas sempre diziam que era de Vila Real Santo António. E, portanto, os Dias Medievais é também uma valorização da autoestima castromarinense, é um posicionamento nacional e internacional, contribui para a notoriedade do Conselho de Castro Marim e, por isso, queremos apostar continuamente nessa diferenciação. Estamos a trabalhar para a próxima edição, por ser importante, novas parcerias com novos territórios em França e Itália, que nós temos aqui grupos de Itália, de França, da Escócia, da Espanha, e é isso que também faz com que as pessoas vejam figuras completamente distintas e os miúdos particularmente fiquem sempre com aquela ideia do diabo, do monstro, do dragão e da pomba, e é sempre essas figuras que nós queremos trazer, e isso também implica criar novas parcerias com outros territórios, especialmente da Europa medieval. Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, a perspectivar então aquela que já vai ser a edição do próximo ano, da 25ª edição, ainda agora a 24ª edição está na rua. Está na rua, como podemos ver, com este desfile maravilhoso de todos os estratos e condição social existentes na época medieval. Já passou a nobreza, já passou o clero, a burguesia, e agora sim vêm todos os grupos de animação, e como eu há pouco referia e recordo, são mais de 30 os grupos de animação nacionais e internacionais que marcam presença nestes dias medievais que, como há pouco a autarca frisava, são já uma marca indelével, tanto desta Vila Raiana, que se traz já a preceito para o século XIII, como também uma marca nacional e internacional. São muitas as cores, é muito o ritmo, a alegria, a música, a animação, os risos. Há também muitos cheiros já de comida, porque naturalmente em toda a Vila Raiana, em toda a Castro Marim, e sobretudo também no Castelo, há vários banquetes medievais, há várias tascas medievais, há o mercado medieval. E é exatamente para o Castelo que depois se dirige este cortejo régio, este desfile medieval. Depois de desfilar pelas ruas principais de Castro Marim, segue em direção ao majestoso castelo. Castelo que de noite, iluminado por tochas, aí sim oferece um imaginário realmente indescritível e que você vai ter que vir viver. É lá que vai poder também assistir aos torneios medievais, é lá que há o mercado medieval, é lá que está a exposição das artes e ofícios desta época medieval. Artes e ofícios como a tecelagem, a empreita, o ferrador, o ferreiro, o cordoeiro, tanoeiro, o latoeiro, o oleiro, o barbeiro, o marceneiro, o pedreiro, o calceteiro, o cereeiro, tantas as artes e os ofícios que lá estão a recordar exatamente como eram as vivências deste século XIII. Também no castelo vai poder ser rei por uma noite. Falo do banquete medieval. Essa é uma experiência que lhe vamos dar todos os pormenores. Aliás, todos os pormenores estão sempre à sua disposição nas páginas oficiais do município de Castro Marim. Mas falava-lhe deste banquete medieval onde vai poder ser rei por uma noite, numa mesa muito especial, apenas com 10 comensais. Vai ter direito a um banquete medieval, um banquete real, e também, naturalmente, assistir ao espetáculo que é feito para apenas esse efeito. E vai poder também assistir a um espetáculo de música, de fogo, apenas para aqueles que participem deste banquete medieval. É também no castelo que há o posto de câmbio.
Isto porque, se já conhece os dias medievais, sabe que este evento tem uma moeda própria, são os reais. À entrada do mercado tem o posto de câmbio, que este ano é também posto de informação, ou seja, há um posto de informação cá embaixo, no centro de Castro Marim, mas agora há também este posto de informação no castelo, que é exatamente este posto de câmbio onde vai poder trocar os seus euros por reais e aí viver essa experiência medieval em pleno. Com o mercado à sua disposição, com os comes e bebes, com a cerveja preta, a cidra, o vinho do castelo, manjares de facto que só mesmo vindo experimentar, porque as palavras não conseguem alcançar a beleza e a raridade que é este evento em toda a sua dimensão. O cortejo continua a animar as ruas de Castro Marim, os estandartes medievais, aqui também sempre acompanhados de música, a dança. Aqui temos, portanto, as meninas do povo com as suas coroas de flores na cabeça a adornar os vestidos mais modestos feitos de algodão. Fiz aqui exatamente para que pudessem ser audíveis as palmas e também estes sons. São vários os sons, a combinação de sons medievais que acompanham este desfile. As gaitas de foles, as trombetas. Portanto, ouça e aproveite um pouco deste desfile, ainda que seja através da nossa transmissão, até dar tempo de chegar até nós. Há pouco falávamos da recriação medieval e do rigor histórico, mas mais que as palavras, transmitem-nos as imagens que estamos a levar até si. Muitos sorrisos, muita gente bonita, a temperatura de facto está quente, está muito calor, mas até parece que o final de tarde se amenizou exatamente para para permitir um desfile medieval com toda esta elegância, com toda esta sedução. Neste momento, cá está, os burgueses e os elementos do povo a desfilarem e a fazerem esta curva da Praça 1º de Maio, uma das praças principais aqui de Castro Marim. Lá atrás ainda muita gente se segue, naturalmente, a animação, as bailarinas, os equilibristas, os contorcionistas, os malabaristas, os bobos, os jograis. Falava de largas dezenas de figurantes, largas dezenas, e não estou a enganá-lo, de facto. São largas dezenas de figurantes, são milhares de pessoas nas ruas a aplaudir e a testemunharem esta história viva, este recuo no tempo, que são os dias medievais de Castro Marim, 5 dias de plena recriação histórica. Uma recriação fiel ao passado e a esta idade tão fascinante, tão mágica, tão bonita, tão sonora também, como já pôde constatar. Por esta altura, fim de tarde, há também já vários cheiros dos banquetes que se preparam, há também muito fumo no ar, exatamente por causa dos espetos destas tasquinhas medievais que já preparam as iguarias que estão à sua espera. Não esqueça, reúna a família, porque estes dias são imperdíveis, são medievais, são históricos. Há também muita animação para os mais pequenos, que aqui vemos também na imagem. Os mais pequenos têm uma zona de lazer própria, onde podem recordar, ou pelo menos ficar a par de como as crianças brincavam na época medieval, com baloiços próprios, podem
Podem, por exemplo, experimentar a fazer passeios de burro, podem fazer pinturas, podem trajar-se também a preceito. Este é também um evento muito próprio para as crianças, para as famílias. Já agora referir também que é um eco-evento, aliás, volta a ser um eco-evento, ou seja, há uma grande preocupação do município, naturalmente, também na recolha e na separação dos lixos e também no utensílio de materiais recicláveis. Os Dias Medievais de Castro Marim é um eco-evento, o que também faz dele uma diferença, um marco no que toca a feiras medievais, até um pouco por toda a Europa. Vamos também dar-lhe pormenores mais à frente da questão da segurança, mas desde já refiro que também a segurança, tanto policial como médica, foi este ano reforçada. Naturalmente são esperados milhares e milhares de pessoas, não só aqui do Algarve e de todo o país, como também da vizinha Espanha. São muitos os visitantes espanhóis que já estão em Castro Marim e naturalmente que este afluxo de gente a esta vila raiana acarreta a preocupação da segurança. Todos os meios foram acionados para que não haja qualquer tipo de problema se houver caso de qualquer socorro, seja ele físico ou médico. Muita polícia nas ruas também. O posto médico, que aqui vemos na imagem, funciona aqui nesta Casa Azul, que faz a curva exatamente por onde passa o desfile. É ali que é o posto médico, onde deve dirigir-se caso aconteça algum imprevisto, mas acredito que nestas 24 edições de Dias Medievais não há registro de qualquer problema, porque o que aqui há é sim muita festa, muita folia, como aqui podemos ver. Este equilibrista aqui a interagir com uma criança muito espantada a olhar como é que ele consegue estar em cima da bola, rolar e ainda lançar as maracas e ainda fazer cara de mau e brincar com os presentes. A animação é uma constante. Cá estão muitos representantes, muitos grupos nacionais e internacionais aqui a abrilhantarem este desfile medieval, o ex-libris destes Dias Medievais de Castro Marim. Palmas, palmas, acenos, beijinhos, muita brincadeira. Porque, como há pouco também ouvimos Filomena Sintra, vice-presidente aqui do município de Castro Marim, o que importa é de facto proporcionar felicidade às pessoas que visitam e que vivem estes dias medievais. E para viver estes dias medievais, volto a recordar a experiência que pode adquirir em ser rei por uma noite. E significa que pode inscrever-se, vai ter que fazer uma inscrição prévia para vir participar no banquete real, um banquete que acontece no castelo, à luz das tochas e ao som da guitarra clássica. Na mesa, só lhe vou contar mais tarde, mas acredito que o banquete vale muito a pena, que é riquíssimo e que proporciona uma degustação ímpar com os produtos locais do Algarve, cozinhados naturalmente, com a história medieval, com este século XIII, os sabores do século XIII à mesa. Este convite é de facto irrecusável, portanto, dirija-se também ao posto de informação ou consulta as páginas oficiais e fica a par de como pode ser rei por um dia e degustar o banquete trajado a preceito, como aqui vemos nestas imagens lindíssimas de um desfile gigantesco. Falávamos de um desfile que de facto integra largas dezenas de figurantes e, como pode ver, o desfile iniciou-se pouco passava das 19 horas e já leva muitos minutos. Aqui o falcoeiro que por acaso até é uma das novas figuras da imagem gráfica desta 24ª edição dos Dias Medievais de Castro Marim. Ao rei, à rainha, ao frade e ao bobo juntou-se o falcoeiro. Porque também a Idade Média foi forte na presença árabe, não só das bailarinas, mas também nestas atividades, neste comércio. Comércio também aqui retratado nos Dias Medievais de Castro Marim.
Aliás, também referir que na encosta para o Forte de São Sebastião, um forte que de facto não é da época medieval, é assim mais da altura da restauração, mas que é aqui, de Castro Marim, naturalmente. Na encosta a caminho do forte há um acampamento árabe. Um acampamento que pode visitar, pode ver camelos, dromedários, burros e também perceber um pouco como era a vida nómada destes árabes da época medieval. Que eles eram brincalhões e bem dispostos, lá isso, os livros também não negam. Não negam, e aqui está também reproduzido neste desfile medieval. Tambores, flautas, cornetas, maracas, gaitas de foles, teatro. São várias, inúmeras deambulações medievais, musicais, aquelas que constam dos 5 dias de programa destes dias medievais de Castro Marim. Aqui já a rua que vai conduzir o desfile medieval até ao castelo. O castelo imponente bem lá em cima e que de facto dá um colorido, um cenário que só Castro Marim sabe proporcionar aos seus visitantes. Um castelo que lá em cima, na escuridão, apenas é iluminado por tochas, realmente recriando o misticismo desta Idade Média. Destes tempos do reinado de Dom Dinis, e Dom Dinis reinou durante 46 anos. Era conhecido como o Trovador. Dom Dinis e a sua rainha, Santa Isabel, que ficou na história por ser mestra em obras de caridade. E também no programa destes dias medievais de Castro Marim há uma recriação em que a rainha Santa Isabel vai levar abrigo aos mais desprotegidos. Consulte o programa. Realmente é só escolher se quer viver realmente a parte mais histórica destes dias medievais, se quer apenas divertir-se ao som de todas estas deambulações musicais, se quer realmente ser rei e fazer o banquete que está à sua disposição, se quer apenas vir conviver ou passar tempo de qualidade em família. Porque é isso de que se tratam estes dias medievais, de família, de amizade, de convívio, de história, sim, de felicidade, como ouvíamos Filomena Sintra. É essa a ideia do município, que as pessoas sejam felizes ao vir a Castro Marim viver estes dias medievais, estes dias na história. E cá estão as bailarinas árabes, a presença árabe, muito vincada na época medieval. Cá estão as bailarinas orientais, muito bonitas, todas elas muito sedutoras, nesta dança, uma dança que exige, de facto, muita ginga, muito jogo de cintura. E isso elas têm, são profissionais desta era medieval, aqui bem recriadas, ao som de tanta música que se cruza aqui por estas ruas. Elas dançam e encantam, e param e posam para as fotografias e para o registros vídeo. Excepcional, de facto, esta moldura, esta imagem de drone que aqui lhe proporcionamos, exatamente na curva que o desfile faz a caminho do castelo e com tantas pessoas aqui a aplaudirem um cortejo régio que, além da corte de Dom Dinis, que já vai lá muito à frente, integra também todas estas figuras da era medieval. O desfile já não demorará muito a terminar. Agora ainda assim os saltimbancos, os malabaristas, os contorcionistas também, vimos há pouco. Que linda a juventude também, ela trajada, com as caras pintadas, naturalmente inspiradas nesta época da história.
A época medieval tão fascinante, tão intrigante, tão mágica, tão musical. É riquíssima esta altura da história. Falamos do século XIII, século XIV, uma altura de mudança da história. E história é de facto aquilo que Castro Marinho lhe oferece. Uma história que aqui pode viver, pode andar séculos e séculos para trás. Basta fechar os olhos e de facto recuamos no tempo. Castro Marinho é um portal no tempo. Até dia 27, domingo, dia em que, recordo, volta a realizar-se este desfile medieval. O desfile no domingo é às 17h30, é um pouco mais cedo, mas acredite que vai querer cá estar e vai querer ver com os seus próprios olhos e testemunhar também toda esta riqueza, toda esta panóplia de vestir medieval, de artes, de músicas, danças. E aqui na imagem os representantes então do acampamento árabe que há pouco falava com os dromedários. O acampamento árabe que está na encosta, a caminho do Forte de São Sebastião, aqui em Castro Marim. Acredito que é uma boa ginástica, é um bom passeio. Vá até lá também, depois de visitar aqui as ruas de Castro Marim, porque à parte do castelo, onde se passa maioritariamente a ação destes dias medievais, também todas as ruas de Castro Marim, aqui as principais ruas da Vila Raiana, se trajam a preceito. Ou seja, até mesmo o comércio local, naturalmente, se decorou para ser fiel a esta recriação histórica. Não há copos de plástico, portanto é um eco-evento, como há pouco lhe dizia. Todas as fachadas, todas as portas estão decoradas de medieval, para que toda a recriação seja muito fiel aos livros da história. E o desfile está de facto quase a terminar, pelo menos aqui a sua passagem pelo centro de Castro Marim. Já muitas pessoas começam a cruzar-se nas ruas agora que o sol já baixou, que esta hora dourada convida também a comes e bebes. E o desfile medieval está prestes a terminar aqui no centro de Castro Marim, segue em direção, como há pouco lhe dizia, ao imponente e majestoso castelo. Tem tempo para cá vir, tem tempo para viver a história. Até domingo, dia 27, são os dias medievais de Castro Marim. Aqui a história não tem fim.